A inflação na cidade de São Paulo, em 2013, medida pelo Índice do Custo de Vida, calculado pelo Diese, foi de 6,04%, uma queda de 0,37 ponto percentual em relação ao ano anterior, a 2012. Dos 10 grupos que compõem o Índice do Custo de Vida, o ICV, 2 apresentaram variações bem superiores à inflação. Saúde, com alta de 12,58% e despesas pessoais, com um aumento de 10,34%. Para conversar conosco sobre este assunto, a gente recebe a economista Patrícia Lino Costa, do Diese. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Patrícia, vamos começar pela saúde. Os planos de saúde ou o preço dos remédios? Qual deles é o maior vilão? Olha, ao longo de 2013, a gente observou maior aumento nos planos de saúde, principalmente os planos de saúde particulares. Então, no total do grupo assistência médica, 14% de aumento e as consultas 11%. O grupo medicamentos, a gente observou um aumento menor, em torno de 6%, que fica próximo à taxa média da inflação. O que chama atenção é que esse aumento no grupo saúde e em assistência médica é no mínimo o dobro do que vocês aferiram na variação do ICV. Exatamente. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. Isso não é a primeira vez que a gente observa isso. Em 2012 também o grupo de saúde vem apresentando um aumento maior. E as pessoas que não têm a cobertura por empresa, que precisam pagar um plano particular, elas acabam sendo mais penalizadas. Sentem mais o efeito disso no orçamento familiar. Exatamente. Olha, os demais grupos na pesquisa que você coordena no Diese apresentaram taxas menores, mas, por exemplo, a alimentação variou 6,58%, transporte 3,5%, recreação apenas 0,95%. O grande problema, a gente pode falar que o grande puxador da inflação para cima foi saúde. A gente tem, por exemplo, no grupo despesas pessoais, o aumento do cigarro que aconteceu em janeiro do ano passado trouxe um impacto muito grande e é um dos responsáveis por essa taxa de 10% do grupo de despesas pessoais. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o índice e olhar para ele pensando em bens e serviços. O que a gente vem observando já há algum tempo, quando a gente faz esse corte, é que os serviços, eles aumentam muito mais do que o preço dos bens. Então, você tem pouca margem de negociação pensando na saúde no momento da matrícula, na educação no momento da matrícula, na saúde, no transporte, enfim. São serviços, eles vêm puxando com mais intensidade e dão menos margem à negociação do que os bens. Há alguma tendência para esse ano de 2014? Como é que deve se comportar aí esse ICV ao longo do ano? A gente acredita que ele siga também esse patamar de 6,5%, porque a expectativa, por exemplo, do IPCA é que ele fique entre 5% e 5,5%. A gente está trabalhando também com essa taxa de inflação. Ou seja, próximo do teto da meta. O que eu acho interessante falar é que o nosso índice, ele se divide por extrato de renda. Então, a gente calcula a inflação para as famílias, 1/3 com menor renda no município de São Paulo, as famílias intermediárias e as famílias com maiores rendas. E no caso das famílias de mais baixa renda, a alimentação é um item que pesa bastante. 40% do gasto das famílias com menor renda, ele é usado para alimentação. E aí a gente tem alguns alimentos importantes que apresentaram aumento, como a farinha de trigo, o pão francês, enfim, alguns alimentos que são importantes para o prato do paulistano e que em 2013 eles sofreram aumento. Apesar da alimentação ela ficar muito próxima à taxa do índice, para as famílias de baixa renda ela acaba tendo um impacto maior. Mais uma vez, aquele velho mantra dos economistas, a inflação é um belíssimo imposto social, pune mais quem é mais pobre. Exatamente. E no caso que a gente observou no mês de dezembro, o aumento da gasolina, do álcool, ele teve um impacto muito maior para as famílias de mais alta renda, porque elas usam mais o transporte individual, ou seja, o carro. Sim. O Diese também calcula o valor ideal, entre aspas, do salário mínimo. O salário mínimo é de pouco mais de R$700 em São Paulo, mas o Diese tem um cálculo do quanto seria necessário para o salário mínimo em São Paulo. Normalmente é uma disparidade muito grande. Qual é esse valor?
O valor que a gente calculou no mês de dezembro, com base na cesta básica, no caso da cesta básica de Porto Alegre, porque a gente tem uma pesquisa de 13 produtos que embasa o cálculo desse salário mínimo, é de R$ 2.765,44, ou seja, 4 vezes o salário mínimo nacional, que é de R$ 678, né? Foi em dezembro. R$ 2.765 é o valor suficiente para quem? Para uma família de 2 adultos e 2 crianças, para viverem conforme estipula o decreto do salário mínimo, ou seja, para comprar os alimentos, para pagar todos os gastos com habitação, para recreação, para poder se vestir e viver com dignidade. Você falou há pouco, Patrícia, da cesta básica. O Diese está divulgando hoje que a cesta básica subiu mais de 10% em 9 capitais e foi registrado aumento no valor da cesta básica em todas as capitais pesquisadas. Ou seja, em 9 capitais subiu mais de 10%, mas em todas aumentou. Aqui em São Paulo, a cesta básica é a segunda mais cara do Brasil, perde apenas para Porto Alegre. Queria que você falasse um pouco da tendência para 2014 do preço da cesta básica. Então, essa cesta básica é uma cesta de produtos essenciais, né? E a gente observou em 2013 aumentos em alguns produtos. A farinha, por exemplo, a farinha de trigo, o leite, ele aumentou em todas as regiões, o pão também aumentou em todas as regiões e em alguns lugares aumentos expressivos, né? A gente sabe que a farinha de trigo é o insumo principal do pão francês, que é um dos alimentos mais consumidos de manhã pelos brasileiros. Então, para desespero dos nutricionistas. Exatamente. Então, a gente tem, quando a gente olha a cesta, esse aumento, por exemplo, em São Paulo, no ano de 7,33, ou seja, acima do nosso índice de 6,04, mostra que esses produtos essenciais, eles subiram mais do que a média da inflação. E aí, batata, por exemplo, feijão, aquilo que aconteceu com o tomate o ano passado, a caixa de tomate de repente bateu no valor de quase R$200. Existe esse risco para esse ano? O tomate, batata, eles estão extremamente associados à colheita, à área colhida e ao clima. Então a gente sabe, por exemplo, que o tomate no início do ano ele passa por uma entre-safra que eles chamam de verão. Então provavelmente a gente já tem observado já no mês de dezembro um aumento do preço do tomate e isso deve melhorar no meio do ano. Um outro produto muito importante é a carne bovina, que a gente observou o aumento da carne bovina nos últimos meses de 2013, aumentos importantes e que agora ela volta a se normalizar nas regiões. Então, em síntese, de tudo que você falou aqui pra gente até agora, o mais importante é que o índice do custo de vida neste ano deve ficar perto da meta da inflação. A tendência é que fique em torno de 6, 6,5% ou em CV de IES, uma vez que o governo está colocando uma meta de 5, 5,5%. Um pouquinho acima. Um pouquinho acima de 6%, né? Exatamente. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado agradeço. pela atenção. A gente está à disposição do Diese e das pesquisas que vocês fazem com o cálculo da cesta básica, os insumos que pressionam a inflação. Enfim, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigada.